Boa tarde a todas e todos. Então, estamos aqui começando o nosso painel. Agradeço a Priscila pela apresentação. E aqui, então, a gente vai pensar um pouquinho, né, e ver de uma forma bem prática qual é o poder da imaginação para que a gente chegue a novas soluções de governança para as nossas cidades e para a nossa sociedade no geral. Então, a gente tem aqui a Sarron e o Rodrigo, que têm uma larga experiência sobre como que pensar futuros pode ajudar os tomadores de decisão, tanto do poder público quanto de organizações privadas, a tomarem melhores decisões, né? E qual é o poder da imaginação coletiva, então, para que a gente repense as nossas sociedades, repense o lugar onde a gente mora, que são as nossas cidades. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu vou pedir que a Sarron, né, comece aí, fiquem à vontade para fazerem suas perguntas no chat. A gente vai ter as apresentações e depois a gente vai ter, então, um momento de debate e vamos tentar responder as perguntas na medida do possível. Sarron, o palco é seu. Boa tarde. Sinto muito por o meu sotaque e minha falta de vocabulário. Sou francesa e aprendi o português do Brasil 22 anos atrás durante um estágio em Porto Alegre e nunca falo depois. Você entendeu bem? Estamos sim. Você Pode me continuar. entende, claro? A gente não consegue te ver daqui, mas estamos te ouvindo bem. Ok. Vocês estão vendo o meu slide? Sim? Ainda não. Ainda não. Não sei porquê. Eu vou começar de novo. É melhor assim? Sim, agora ficou bem legal para a gente enxergar aqui direitinho. Pode seguir. Ok. Mas primeiro uma breve apresentação da Strat School of Design, porque estou liderando a Strat School of Design desde 2 anos e é uma escola de design que foi fundada por um designer em 1993, quase 30 anos atrás, e estabeleceu rapidamente no top 3 das principais escolas de design francesas e nos melhores do mundo, ficou primeira no mundo por transportation design. E esta escola está aclamada por todas as empresas e profissionais de design em formar perfis inovadores e criativos que querem impactar e que há muitas maneiras de inovar. Então, podemos começar de falar a inovação incremental, que é por onde a performance, a novidade das mensagens de marketing é um tipo de não sei se o meu slide sim. Não, o meu slide não há lá. Há lado. Há outro tipo de inovação, é uma inovação conceptual, apurando os limites do que é conceptualmente possível através de tecnológicas, tipo métodos de resolução de problemas, e a inovação disruptiva, que é trabalhando o valor de um serviço através do seu modelo de negócio
com a metodologia de design, observar o uso, identificar os e resolvê-los a fim de responder ou antecipar as necessidades do usuário, simplesmente usando dispositivos existentes por diferentes. Há uma outra maneira de inovar, antecipar o que seria but anyway, let's keep going. So, abordar, por exemplo, concept car, carro conceito, e tenho um exemplo de um laboratório de inovação que se chama Fosfor. É um laboratório de inovação para o desenvolvimento urbano sustentável do grupo EFAS Construção, que começou anos atrás. O que é muito interessante é que no vídeo que estou dentro da slide, o conceito da rua nua, onde a sinalização vertical das cidades desaparece em favor da sinalização horizontal inteligente e interativa. Esse conceito foi inventado durante uma misturando de urbanista, arquiteto, designer, todos os especialidades de EFAS Construção. Mas estando envolvido nesses... Desculpe te interromper um pouquinho aqui, é que cortou bastante para a gente a sua fala. Você se importaria da gente passar agora para a apresentação do Rodrigo e você tenta sair um pouquinho do aplicativo para ver se a conexão melhora e depois a gente volta para a sua fala? Por favor. Ok. Pode ser? Okay. Sim, pode ser. Então, tá bem, combinado. Agradeço. Bem, então, Rodrigo, agora o palco é seu. Fique à vontade aí para fazer sua apresentação. Olá, Jéssica. Primeiro, vocês vão compartilhar minha apresentação ou eu compartilho do meu lado? A gente vai compartilhar aqui. Aí é só você sinalizar quando for para passar, por favor. Ok, perfeito, obrigado. Bom, primeiro... também juntamente com a Saran, que infelizmente agora está tendo alguns problemas técnicos, que há muitas coisas interessantes na apresentação dela que estou ansioso para ver também. Então, próximo slide, por favor. Eu vou falar sobre 3 temas nessa apresentação. O primeiro tema seria a imaginação para repensar a cultura ética organizacional. E isso está conectado à minha pesquisa de doutorado que realizei em Bilbao, na Espanha. O segundo tema vai ser sobre governança antecipatória, e nisso vai ser baseado em 3 desafios para disseminar a perspectiva estratégica em governos. E o terceiro tema é imaginar cenários futuros para realizar uma transição ecossocial justa no País Basco. Só para dar um pouco de contexto do segundo tema também, é que este tema faz parte do meu trabalho como consultor para a OCDE em um projeto com Portugal, no qual damos apoio técnico em como a perspectiva estratégica pode ajudar na tomada de decisões e nos processos de reformulação de políticas públicas. E esse último tema é num projeto no País Basco que eu estou participando, para dar formação na assessoria na área de perspectiva estratégica a uma equipe coordenadora de uma organização não governamental no País Basco. Então, se podem seguir para o próximo slide, por favor. Então, entramos, portanto, no primeiro tema, sobre o potencial da imaginação para repensar a cultura ética organizacional. E agora podemos seguir também para o próximo slide. Para entender um pouco sobre os processos participativos da perspectiva estratégica, é interessante relembrar a fábula indiana das pessoas cegas que encontraram um elefante. Os cegos abordam e tocam um elefante de diferentes ângulos,
e depois descrevem uns aos outros o conhecimento que adquiriram com essa experiência. Uma pessoa dizia que era uma parede, outra uma cobra, outra um tronco de uma árvore ou até mesmo uma lança. Essa descrição dependia de qual parte do corpo do animal as pessoas tocavam. A discussão que se seguiu entre as pessoas é baseada no fato de que cada um pensava que os outros estavam mentindo sobre o que haviam vivenciado. A ideia é que nenhuma pessoa estava mentindo, cada uma delas tinha apenas uma compreensão e perspectiva diferente. Finalmente, cada descrição realmente continha uma verdade parcial de um todo. Com isso se desenvolvem conversas estratégicas e diferentes suposições enraizadas podem evoluir para modelos mentais, alcançando um terreno comum por meio de um processo iterativo e também iterativo. Neste contexto, eu convido a todos os participantes do festival a permitirem, ao menos neste momento, a concepção teórica que a cultura ética das empresas é um sistema complexo e adaptativo. É um sistema com interações de complicadas estruturas, padrões e compostas por características de agregação, não linearidade, diversidades e fluxos. Então, assim, semelhantes às interações biológicas, a natureza ecológica de um sistema ético organizacional leva em consideração essas interconexões e interdependências entre a organização e os diversos componentes que influenciam a organização, seja o governo, a sociedade, o meio ambiente, a tecnologia, ou também internas, né, que são os funcionários, clientes e concorrentes. Então, se podemos seguir para o próximo slide, por favor. Portanto, essa concepção de verdades parciais que vimos com a fábula indiana foi o ponto de partida para o desenvolvimento de workshops de perspectiva estratégica e uma comunidade de aprendizagem sobre ética empresarial com executivas e executivas do País Basco. A pergunta principal que colocamos para todos os executivos era, em 2038, o que significará ser uma organização com uma sólida cultura ética no contexto de uma sociedade digitalizada no País Basco e que implicações éticas terá a evolução digital em suas empresas? Considerando a diversidade de empresas participantes do Fórum de Ética, o objetivo foi buscar um terreno em comum, promover o aprendizado e explorar a perspectiva estratégica como meio para discutir futuros fundamentos das noções éticas e desafios para as culturas éticas das empresas. Isso permitiu aos participantes tirarem vantagem das alianças que eles criaram para explorarem dentro de um contexto da digitalização no País Basco e explorar o que significa ser uma organização ética no futuro digital. Então, desses workshops, 2 cenários foram desenvolvidos pelos participantes. Eles co-criaram um cenário que se chama Make Euskadi Great Again. Euskadi significa País Basco, mas no idioma local. E Liquid Society, que foi o segundo cenário desenvolvido. Durante o último workshop, os participantes foram inspirados por essas histórias para discutir as causas subjacentes de cada cenário, as circunstâncias, modelos mentais e valores. Eles também identificaram os desafios éticos e exploraram suas implicações e que impactos os cenários poderiam ter nos seus negócios, nas vidas dos cidadãos e o futuro do País Basco. Finalmente, este foi um processo de reflexão da cultura ética de cada empresa para que leve em consideração as implicações da digitalização na sociedade basca e como as empresas poderiam responder aos direitos e às necessidades dos seus stakeholders. Próximo slide, por favor. Então, já pode seguir também para o próximo slide. É o anterior. É que eu não consigo ver também muito bem o slide, tem que subir mais um pouco. É anterior. Passou demais já. Isso. Mais um. Não, para frente. Adiante, por favor. É no slide número 6.
Não sei se estão me ouvindo muito bem. Aqui nós estamos em 2038, não é nesse. Sim, seria no slide número 7. Seria que é o modelo antecipatório da governança Vamos tentar antecipatória. achar aqui. Só um momentinho, por favor. Esse? Perfeito. Obrigado. Então vamos. Esse, perfeito. Então, para o próximo tema, eu queria comentar um pouco sobre um dos projetos que estou realizando atualmente para a OCDE, no papel de consultor de políticas públicas. Eu trabalho junto à equipe de governança antecipatória para inovação e especificamente no Observatório de Inovação para o Setor Público. O nosso trabalho consiste em fornecer aos governos capacidades técnicas em como melhor implementar a perspectiva estratégica no setor público, mas principalmente demonstrar com pesquisas e análises de boas práticas em governos ao redor do mundo, como os resultados da prospectiva estratégica podem ser úteis para reformular políticas públicas e também melhorar as tomadas de decisão. Então, este modelo foi criado pelas minhas colegas na OCDE, Pirette Tonuris e Angela Hansen, e é base para poder aproximar esses dois aspectos da utilização de cenários futuros e trabalhos prospectivos para tomar ações no presente. Este é um desafio conhecido como a brecha de impacto entre os outputs dos trabalhos de prospectiva e a tomada de ações para as políticas públicas. Para isso, há uma variedade de mecanismos, como vocês podem ver aí no modelo, que podem ajudar os governos a criar uma ponte para resolver a brecha de impacto. Aqui eu não vou entrar em muito detalhe em cada mecanismo, mas eu convido a todos os participantes a entrarem no website do Observatório e darem uma olhada em alguns estudos que foram realizados com alguns países, como a Finlândia, a Eslovênia e assim por diante. Então, se podemos seguir, por favor, para o próximo slide. Então, aqui apresento 3 desafios para disseminar a prospectiva estratégica em governos. Isto faz referência a um projeto com uma nova unidade chamada PlanAPP, em Portugal, que está posicionada dentro da presidência do Conselho de Ministros e que está trabalhando para disseminar a prospectiva estratégica no setor público português. Portanto, a OCDE está trabalhando com a PlanAP para fortalecer as capacidades desta unidade no contexto da utilização da prospectiva para apoiar a tomada de decisão. Então, isso inclui o desenvolvimento de atividades e intervenções para administrar os sistemas, funções e capacidades governamentais necessárias para institucionalizar a prospectiva estratégica. Então, durante uma atividade colaborativa que desenvolvemos com aproximadamente 60 participantes do setor público português, identificamos 3 desafios para disseminar a prospectiva em governos. O primeiro que vocês podem ver aí é o desafio de conectar o pensamento prospectivo com ações no presente, como eu comentei anteriormente. E o modelo da governança antecipatória é a capacidade dos governos abordarem a brecha de impacto entre os resultados gerados da prospectiva e da ação política. Então, para fazer a ponte entre estes 2 aspectos, é necessário que governos tenham unidades responsáveis na área de prospectiva e também um apoio da liderança. E é importante ter essa conexão, pelo menos como vocês podem ver com a PlanAPP, que está no centro de Conselho de Ministros, que está próximo da liderança de tomada de decisão. Então, isso será essencial para criar, por exemplo, a demanda para trabalho de prospectiva e também dar mandato a esses tipos de unidades para estudo do School of International Futures no Reino Unido, é o desenvolvimento de um ecossistema de prospectiva estratégica nos governos. Isso quer dizer que os ecossistemas de prospectiva não devem considerar setores ou organizações governamentais como entidades isoladas. Elas devem apreciar as relações entre os contextos socioculturais e governamentais e as interconexões entre recursos da capacidade com pessoas e processos que tornam os trabalhos de prospectiva útil e sustentável a longo prazo. E, finalmente, o terceiro desafio é o de adaptar funções governamentais para institucionalizar a prospectiva estratégica. Então, nos últimos 2 anos, a OCDE tem trabalhado com o governo da Finlândia para entender melhor como vincular resultados de prospectiva, ou seja, os insights obtidos pelos trabalhos de prospectiva, com ações políticas, ou seja, o impacto.
Este trabalho destacou a importância de adaptar as funções existentes, ou seja, por exemplo, no Ministério das Finanças ou no Ministério da Justiça, e incorporar novas funções do governo para que a Finlândia integre de forma mais eficiente a sua capacidade de antecipação na governança pública. Então, uma dessas funções que foi identificada é, por exemplo, a função de transição do governo. Essa função visa apoiar a transição de um mandato político para outro e de maneira consistente e continuidade das reformas de longo prazo, e também de uma continuidade iterativa de todo esse know-how que foi recebido com a perspectiva estratégica. Então, se podemos seguir para o próximo slide, que aí abordaremos o último tema desta apresentação. Podemos seguir? Sim, o último tema que queria apresentar é sobre um projeto que está começando, é muito incipiente no País Basco, que é sobre o futuro ecossocial no País Basco. Então, se podemos seguir para o próximo slide, por favor. Eu vou dar um pouco de um contexto do País Basco. É uma comunidade autônoma no norte da Espanha e que faz fronteira com a França. E esta região possui aspectos culturais bastante particulares do resto da Espanha. Por exemplo, um dos principais idiomas falados na região é o euskera. Esta é uma região que sofreu com a repressão da ditadura do governo Franco e também a violência do grupo terrorista ETA. É uma comunidade que tem um forte senso de colaboração, tanto entre a sociedade, mas também empresarial. Muitos devem conhecer, eu acho, a cooperativa Mondragon, que é uma, ou se não, a maior cooperativa de empresas do mundo. Portanto, esta cultura de colaboração no País Basco facilita a utilização de metodologias participativas, como a prospectiva estratégica ou planejamento de cenários. Próximo slide, por favor. Esta é uma das propostas realizadas pela ONG Alboan, que é uma organização não governamental de cooperação internacional no País Basco e também na região de Navarra, na Espanha. A Alboan trabalha em projetos para construir uma cidadania global que promove a justiça socioambiental e a igualdade de gênero. Ademais, a Alboan também apoia estudos de ética organizacional e cidadania empresarial. Então, dentro dessas linhas da missão de Alboan, foi criada uma proposta junto ao governo basco de gerar um marco de análise crítico e de cenários futuros para a transição ecossocial. É um processo de reflexão crítica que favorece a participação de agentes sociais, educativos e econômicos, e, ademais, também tem o objetivo de incluir a participação de pessoas e coletivos sociais cujos direitos estão sendo afetados. Próximo slide, por favor. Então, aqui eu dou um pouco do contexto de formador de prospectiva estratégica. Então, meu papel como formador de prospectiva estratégica neste projeto tem como objetivo em apresentar a equipe que coordenará os fóruns participativos, os fundamentos e os princípios fundamentais da metodologia de planejamento de cenários, que é uma das metodologias da prospectiva estratégica. Como o projeto busca incluir uma variedade de stakeholders para desenvolver uma reflexão sobre o futuro ecossocial, há princípios importantes desta metodologia que há de levar em consideração. O primeiro, que foi comentado, por exemplo, com essa história da Indiana e os modelos mentais, e como agimos. Então, os modelos mentais são ativos, eles moldam como agimos de acordo com as nossas generalizações e preconceitos. Os modelos mentais também influenciam o que fazemos, porque determinam o que vemos, e, portanto, para a formação era importante questionar como serão gerenciados os modelos mentais e a inteligência coletiva durante os processos participativos. Um elemento importante que foi destacado é a importância de mapear os stakeholders, como uma estrutura definida. O mapeamento de stakeholders é em si um processo que desafia as nossas suposições quanto ao nosso comportamento perante cada grupo de stakeholders. Então, o objetivo final, ao refletir sobre futuros possíveis, é incluir uma pluralidade de perspectivas. Isso pode ser realizado por meio de intervenções participativas, mas também por meio de processos iterativos de consulta e investigação. E que isso exige o alcance de um conjunto diversificado de pessoas que podem apresentar um argumento e uma visão de mundo distinto. Além disso, uma variedade de perspectivas e interações é um meio para alcançar um terreno em comum no processo de imaginação de futuros possíveis. Dentro dessas intervenções participativas com a perspectiva estratégica, na formação, eu quis salientar que eles têm que estar atentos ao poder de influência de determinados grupos que podem colonizar o futuro,
e o foco dos cenários de acordo com suas prioridades estratégicas e agendas. A gestão dos modelos mentais e da inteligência coletiva aqui deve ter como foco descolonizar futuros e proporcionar a inclusão de vozes recorrentemente marginalizadas e raramente ouvidas. Isso, com certeza, sobre descolonizar futuros, vocês vão ver mais com Soraya Inayatullah em outra intervenção, mas aqui, então, portanto, termino minha apresentação e estarei contente em receber perguntas e qualquer dúvida que surja durante o painel. Então, muito obrigado. Foi excelente a sua apresentação. Acho que quando a gente está falando de imaginação, um dos grandes desafios é mostrar que não é algo aleatório. Existe metodologia para a gente fomentar a imaginação e fomentar a imaginação para que a gente pense em possibilidades de futuros, né? E esse trabalho que você faz aí é muito interessante, tanto nessa parte mais de governo, quanto também essas dinâmicas participativas para que a gente convide, de fato, os cidadãos para pensar que futuro eles querem, né? E tudo isso dialogando com os iguais, mas as pessoas de outros setores também, né? E quando a gente está falando de pensar futuros, de fomentar a imaginação, de cidade, de governança, a gente também está falando de muitos stakeholders. Então, quando a gente fala de design prospectivo, quando a gente fala de estudos de futuro, a gente tem a possibilidade de implementar processos que vão trazer diferentes pessoas para pensar, ok, onde a gente está e onde que a gente quer chegar, né? E foi legal que você trouxe isso de uma forma prática para a gente. Então, muito obrigada. E agora, né, eu acho que quando a gente está ao vivo, a gente tem que enfrentar algumas questões técnicas, usualmente, então espero que vocês entendam. Vamos tentar, então, Sarron, trazer aí sua experiência também. Estamos todos muito animados para te ouvir. Será que a gente vai conseguir agora? Vamos ver. Momento de tensão. Todos pensando positivo. Consegue nos ouvir? Eu acho que não, gente. Ela caiu. Bem, então acho que enquanto ela não volta, a gente pode bater um papo aqui, Rodrigo. O que você acha? Bem, a gente tem aqui duas perguntas. Vamos? Então, vamos lá. Sim, vamos. Assunto é que não falta, né? Bem, deixe-me ver. Temos duas perguntinhas aqui. Vamos na pergunta da Ana agora. A Ana pergunta para a gente como a governança antecipatória pode ajudar na construção de um país mais inovador e centrado em soluções para as pessoas. Quer trazer aí? Sim, ótima pergunta. Muito obrigado. Sim, eu acho que o principal propósito da governança antecipatória é criar estruturas, né? Porque uma das críticas, principalmente dentro do OPSI, da prospectiva estratégica, é que a prospectiva estratégica não chega num nível de realmente implementar ações. Então, precisamos criar estruturas, seja em empresas e governos, ou também funções dentro das empresas e no governos, para que os outputs da prospectiva estratégica cheguem a um processo de implementar ações e também, ou, por exemplo, reformular o planejamento estratégico de uma empresa. Então, por exemplo, o que eu comentei sobre a Finlândia, havia uma análise que o OPSI fez sobre a capacidade de governança antecipatória do país, e mesmo com a tradição que a Finlândia tem em termos de governança antecipatória, havia algumas debilidades nas estruturas, e uma delas era esse planejamento de transição. Claro que agora no Brasil estamos passando por isso, né, de transição, mas esse tipo de transição, essa função, era especificamente para a prospectiva estratégica, para nos ciclos políticos, quando eles mudam, para que esse know-how e a sabedoria da prospectiva estratégica não fique para trás, quando passamos por diferentes ciclos políticos. E eu espero que eu tenha respondido à pergunta da Ana. Muito obrigado. Respondeu sim, agradeço. A gente tem mais uma pergunta aqui, da Denise. Essa também é desafiadora. Vamos lá. Ela pergunta como o Brasil poderia viabilizar uma orientação estratégica longeva se a troca de governos representa uma ruptura com a visão de futuro do grupo antecessor.
Exato, exatamente o que eu tentei explicar agora com essa questão dos ciclos políticos. Mas eu acho que um primeiro passo para o Brasil, e eu acho que vocês da Fijan também podiam saber mais do que eu sobre isso, que eu acredito que não há uma unidade central no governo que trabalhe especificamente com perspectiva estratégica. Então, isso seria um primeiro passo, e essa unidade teria que estar próxima com os tomadores de decisão. Por exemplo, em Portugal, isso no Conselho de Ministros está próximo ao primeiro-ministro e ao presidente. Então, eles fornecem os informes ou pesquisas diretamente aos tomadores de decisão para que isso possa ser relevante dentro do trabalho no país. Outro exemplo também que é muito comum é na Singapura, né, que o Center for Strategic Futures está muito perto com o primeiro-ministro e os tomadores de decisão. Então, todos esses países que têm uma cultura muito forte de perspectiva estratégica, eles aliam esses aspectos de criar futuros, mas ao mesmo tempo que estejam próximos a tomadores de decisão e aqueles que também formulam políticas públicas. Maravilha, muito obrigada pelas respostas. Agora eu tenho uma pergunta. Aí é de facilitador para facilitador. Qual é o principal desafio que você, enquanto um facilitador, um estudioso de estudo de futuro, tem quando você tem que engajar as pessoas em processos participativos? Pensando que não necessariamente quem a gente convida tem o conhecimento do que são estudos de futuro ou de qual é a relevância da gente pensar aquele futuro e gerar um material que depois vai entrar num processo aí de tomada de decisão. Que dores você tem? Qual é o principal desafio aí? Muitas dores. Eu acho que um dos principais aspectos pode ser que os participantes têm que entender realmente o propósito da intervenção. Para que vai ser utilizado, por exemplo, a metodologia de planejamento de cenários fala muito sobre isso. Qual será o propósito de criar cenários futuros e para quem vai ser dirigido, né? Eu acho que esse é um dos principais, e há uma série de perguntas também para que você possa definir esse propósito de por que realmente você está criando cenários futuros, para que as pessoas identifiquem a utilidade, né? Porque muitas vezes estamos trabalhando com cenários ou futuros hipotéticos e as pessoas não conseguem identificar, né, a real utilidade do trabalho. Então, é muito importante para os facilitadores explicarem bem qual que é o propósito e as pessoas que vão desenvolver os cenários realmente identificarem qual é o propósito do projeto e qual que vai ser a utilidade e também para quem vai ser dirigido esse projeto de cenários. Maravilha. Eu acho que eu adicionaria também essa questão dos stakeholders, identificar muito bem os seus stakeholders. Há diferentes ferramentas e metodologias que você pode utilizar, mas a organização que vai identificar os stakeholders, eu acho que tem que ter um mapeamento muito importante de quem tem poder, quem tem legitimidade e quem são os stakeholders de urgência também. Eu acho que isso também é um aspecto muito importante. Sim, e é aquilo, né? Quando a gente está montando estudos de futuro, se a gente escolhe mal essas pessoas, as lentes que a gente vai usar também ficam diminutas, né? A gente consegue ter um resultado muito mais rico se a gente consegue ter diversidade ali naquele grupo que vai nos ajudar a identificar aí as possibilidades para o futuro, né? Bem, então, te agradeço. Infelizmente, a gente não vai conseguir ter a Sarron aqui com a gente, mas a gente espera aí conseguir estar com ela outras vezes. E só para trazer um pouquinho, né, da experiência dela, já que ela não vai conseguir falar, ela faz parte do Red Team, que é da França, da área especificamente de defesa. E eles usam muito a imaginação para pensar futuros possíveis para um processo de tomada de decisão dentro desse recorte de defesa lá na França. A França tem outros tantos cases, né, de uso de estudo de futuro dentro de uma estrutura de governo, e a Sarron participa enquanto design aí dessa iniciativa do Red Team. Eles têm site, eles fizeram pequenas histórias, assim, então vocês podem acessar, é algo que é aberto. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir ouvi-la hoje, mas fica aí a dica de uma iniciativa e de uma pessoa que tem muito a adicionar quando o tema é imaginação, quando o tema é design e quando o tema é futuro também.
né, dentro de estrutura de governo, dentro de organização. Então, eu agradeço aqui pelas perguntas, agradeço ao Rodrigo por compartilhar a sua experiência com a gente. A gente vem montando o festival há bastante tempo, então a gente acaba sempre ficando muito animado para ouvir os nossos palestrantes. E você trouxe, como eu já esperava, algo muito bacana para a gente. Então, agradeço. Quer fazer aí a sua fala de encerramento? Bom, eu espero que sim, eu espero que tenha sido útil para todo mundo e qualquer dúvida também podem me contactar e aberto para colaborações futuras. Foi realmente um prazer. Prazer foi igualmente nosso. Então, agradeço mais uma vez, agradeço ao nosso público e fiquem por aí, porque o festival não acabou. Então, gratidão mais uma vez e vamos seguindo. Priscila, volto para você.